aqui pensando que só chegar e vou mandar um ofício para a nossa bancada federal, para que veja o que possa fazer para ajudar também o INSS, porque não tem servidor, não é só aqui, na questão de Rio Branco, é no estado inteiro, falta servidor no país, né? Então, vou enviar um ofício já para o senador Cláudio Fraveli e também para a deputada Jéssica Salles para ver se abre concurso para suprir. Já foi feito concurso. Já foi feito concurso. Vai ser contratado. Falta só ser contratado? Melhor ainda. Esse aí não atende não. Mas a tem gente que pedir mais. Mas esse aí já está definido e nem atende o que a gente está pensando. Pessoal, eu vou mandar um ofício, mas para esse ofício ter mais peso, eu não vou mandar em meu nome não, vou mandar em nome de todos os presidentes de colônia do estado do Acre, porque infelizmente os pescadores estão sofrendo devido a essa situação. E essa descentralização, tirar isso daqui de Rio Branco e colocar nos municípios onde existe INSS, com certeza para nós isso aí vai melhorar bastante, entendeu? Então vou correr atrás disso aqui. Agora, com relação à Caixa, que você falou que a culpa era da Caixa, eu já entendi que a culpa não é da Caixa. Eu entendi que, como tem esses 15 dias de quando o camarada dá a entrada para sacar o dinheiro, na hora que você dá a entrada no sistema, vai estar lá acusando que está lá o recurso, só que só vai ser liberado nos 15 dias. Já entendi isso daí também. Entendeu? A culpa não é da Caixa, realmente, e nem a sua, você acabou de explicar que é um sistema. Infelizmente, é um momento diferenciado, por ser o primeiro ano que é assim. Até que os nossos pescadores venham entender isso aí, a gente vai passar por uma série de problemas, né? Agora eu quero fazer também uma pergunta com relação a erros. Tem pescador que lá em Cruzeiro do Sul que teve o defeso dele indeferido no momento, né? Devido o cara trabalhou de carteira assinada em 82, entendeu? De lá pra cá não trabalhou mais, tem rescisão de contrato e tudo, mas lá no sistema acusou que ele ainda trabalha de carteira assinada, sendo que ele não trabalha. Foi indeferido o pedido, foi? Ele não recebeu ainda, né? Está em análise. Está em análise, entendeu? O que fazer para regularizar esses daí? E o procedimento que o INSS vai tomar com relação àqueles pescadores, deixa eu citar aqui um caso do Cruzeiro do Sul. O cara pesca, entendeu? Mas durante o ano, o infeliz assinou carteira no período de 2 meses. Aí o cara chega lá, que eu vi ele levando o peixe, dizendo que é pescador, vou assinar porque eu sei que ele pescou, eu não sabia que ele tinha trabalhado nesse período. Qual o posicionamento que o INSS vai tomar em relação porque lá naquele termo que ele assinou, está dizendo que qualquer indício ia encaminhar para a Polícia Federal. Que posicionamento que o INSS vai tomar com relação a isso daí? Haja visto que o cara usou de má fé, entendeu? Eu, no meu caso, eu não usei de má fé, mas o cidadão usou de má fé, me enganou, 2 meses que ficou de carteira assinada e eu assinei o defeso dele. E ele pescou, entendeu? Só que infelizmente trabalhou 2 meses de carteira assinada. Eu tenho certeza que vários presidentes já passaram por esse tipo de situação, entendeu? O cara pesca, teve um caso de um lá que passou 1 semana só que esse eu descobri não deu entrada, passou 1 semana só de carteira assinada, o cara assinou a carteira dele, deu baixo, o cara voltou para a atividade normalmente de pescar, ele mais assinou a carteira. Esse eu já expliquei para ele, porque eu consegui detectar antes, nem desse não deu entrada, mas tem vários casos desse tipo que os presidentes de colônia foram enganados. Eles não agiram de má fé. O pescador é que agiu de má fé e agiu dessa forma, entendeu? Que procedimento que o INSS vai tomar com relação a isso? Mas eu aviso logo, Charles. A pessoa vai fazer o requerimento de trabalho de pegar mesmo dia, café assinado. Trabalho de então, sendo que o requerimento de trabalho fora. Não é um problema que tem que acabou de tirar o requerimento do sistema. Não, mas eu já aviso ele. Eu já venho avisando. Porque quando cai aqui no requerimento não sair, não tem nada de cobrar. Se me cobrar dentro do requerimento, eu avisei. Bom, eu anotei 3 pontos aqui importantes que você levantou aí. Eu queria falar primeiro sobre essa descentralização que o Manel defendeu. Eu também acho importante, mas e considero também importante essa iniciativa das entidades, né, de estar pressionando politicamente os políticos para que eles vejam a situação do INSS aqui no Acre, no Brasil inteiro, mas no Acre está uma situação crítica com relação a servidores. A quantidade de servidores é muito pequena para a quantidade de serviços oferecidos diariamente, né? Então nós estamos falando de seguro de defesa, já é uma quantidade enorme. Os outros serviços aí são enormes, tem trabalhador rural aguardando data para ser atendido, por exemplo, está aguardando na fila. Está 3 meses lá em Cruzeiro do Sul para obter chegar o dia de assinar o requerimento.
Se for auxílio doença, você está morto. Né? Então, e a situação, eu tenho dito aqui em outras entidades que vêm reunir conosco, a situação infelizmente tende a piorar, infelizmente é isso. Por quê? Ele falou em concurso público, o concurso público foi para atender casos determinados, quantidade muito pequena, para concurso interno, para alguma coisa desse tipo. Né? Mas continua ainda a deficiência de servidores. Né? Então nós precisamos mesmo que o governo federal mude essa política, né? E permita que haja contratação dentro do INSS para poder atender a população toda. Então assim, ela é boa a descentralização, mas como vai ficar, por exemplo, em município que não tem a agência do INSS? Complicado, porque se for para descentralizar para todos os municípios, o INSS teria que pegar servidor de Rio Branco ou de outra unidade e levar para esse município, né? Para poder fazer esse atendimento, né? Ou então pensaria uma descentralização parcial, né? Faria a descentralização somente em unidades onde tem em município onde já tem unidade da Previdência, né? Perfeito. Mas vamos antes disso enxergar como é que está essa unidade. Como é que está a agência de Cruzeiro do Sul hoje, por exemplo, né? Na quantidade pouca de servidores que tem lá, e contamos ainda alguns que estão querendo se aposentar. E que esses não têm reposição se decidirem mesmo ir para a aposentadoria. Por isso que a situação é crítica. E descentralizar essa atividade lá para Cruzeiro do Sul, que é um exemplo, talvez não seja uma medida que tem que ser tomada assim no estalar de dedo. Porque a gente não pode decidir para piorar o atendimento. Então nós temos inclusive de avaliar, será que é melhor manter centralizado aqui, né? Porque essa foi a decisão tomada nesse ano, centraliza em razão da situação que está as unidades. Vamos colocar Rio Branco, nós temos 2 unidades aqui em Rio Branco. Mas foi se agendar, por exemplo, vai agendar uma certidão de tempo de contribuição, está indo para maio. Só maio que ele vai entrar com pedido. A pensão também. Pensão, aposentadoria. Então assim, se descentralizar, colocar essas 2 unidades para recepcionar e habilitar o seguro-defeso, na minha opinião hoje, não tem condições. Hoje não tem condições, né? Porque lá nós teríamos que no mínimo reservar, tirar 2 ou 1 servidor de algum lugar para poder atender isso. É possível, mas estaremos na situação de estar querendo tampar uma tampa e destampar a outra, né? Tampar uma panela e deixar a outra destampada. Então, a situação é crítica. Sena Madureira, nós temos 3 servidores. Mas lá a situação é muito crítica. Feijó está uma situação crítica. Estava com 2 servidores, tem um que está querendo ir embora. Está querendo ir embora. Feijó. Cruzeiro do Sul, ele conhece a situação lá em Cruzeiro do Sul. Então, os 10 servidores. Tem, acho que nem chega nem a 10. Talvez Tinha os estagiários lá? Tem estagiário, mas estagiário para essa atividade faz só metade do serviço. São 2 a 3 estagiários somente que é possível contratar. Todo o Vale do Juruá. Vale do Juruá. É piorar. Então assim, Não, mas aí, eu reconheço. Aí levava servidores daqui Isso, pra lá. perfeito. Aqui já está complicado, é isso que eu estou dizendo. Se está difícil, tem que mandar para lá. Mas o Vale do Juruá é onde tem um número maior de pescador. Se descentralizar o Vale do Juruá para lá e mandar 2 funcionários daqui, já desafoga aqui, porque é onde tem mais pescador o Vale do Juruá. O que eu quero concluir com relação a esse tema, descentralização, é assim, ela não está, não é uma decisão rígida, no sentido de INSS é isso. Tem que avaliar. Precisam avaliar. E o que nós pedimos para vocês é também ter essa avaliação também, né? E será que resolveria se tivesse um servidor, tá? Então, tente também avaliar nesse sentido, tá? Nós vamos continuar pensando nisso. Se essa for a melhor solução, é lógico que nós vamos adotar, né? Nós queremos dar logo desafogo a esses requerimentos, sem dúvida. Então, a melhor medida nós vamos ter que adotar. E certamente a gente vai querer informações de vocês para estar apresentando sugestões aqui com relação a esse tema, tá? No futuro.
Perfeito. Com relação... Só falta... você vai falar outra coisa. Você falou dos casos negados, né, em que tem alguma restrição e acaba sendo negado, e acaba o pescador entrando em contato com a colônia de pescadores para reclamar, né? Então, o que eu tenho para falar é uma questão legal com relação a isso. Os casos em que o requerimento é apresentado, há uma disfunção lá, né, em que impede o reconhecimento, ele vai ser indeferido. A regra é só cabe recurso. Só cabe recurso. Recurso é outro problema que não sei como é que a gente vai resolver isso. Eu não tenho a norma aqui para detalhar para vocês. Normal do benefício. De detalhes, mano, né? Mas a regra é: recebeu a carta de indeferimento, está insatisfeito com a decisão do governo, então entra com um recurso administrativo, apresenta na unidade do INSS ou da Ministério do Trabalho, não, né? Já está fora. Agência do INSS. E aí nós vamos avaliar isso. É importante que seja tempestivo, né? Uma vez notificado, 30 dias para poder entrar com pedido de recurso. Quanto a se identificar possíveis irregularidades, é algo que faz parte do agente público ou de qualquer cidadão. O que eu quero dizer com isso é que se vocês, enquanto colônia de pescadores, que tem um acordo assinado com o INSS de cooperação técnica, identificar alguma inconsistência, né, alguma irregularidade em que houve tentativa de fraude, ou houve uma fraude, ou houve algo que haja a necessidade do judiciário avaliar, é a obrigação de qualquer cidadão denunciar. Ou fica quieto, né? No INSS, enquanto agente público, o INSS identificando algo que exija ser comunicado para os órgãos de investigação, vamos fazer isso, né? Mas vamos avaliar bem o caso. Vamos ter que separar os casos que é um caso de mero indeferimento, houve a tentativa de obter o benefício, mas ele não estava apto para aquele benefício, portanto é um indeferimento normal, defere. Pode até ter uma declaração falsa ou sei lá, né, uma tentativa, mas nós não vamos acionar uma investigação em cima disso. Tem um prejuízo por aí. O que a gente é obrigação do agente público, e aí ele tem... É o que eu vou falar agora. Pode falar, e eu vou pedir que você fale mesmo. Se apresentar, por exemplo, um documento falso de identidade, por exemplo, se passando por fulano, aí nós temos que encaminhar. Esse nós temos que encaminhar para a investigação. Então, por isso que eu digo, o papel inicial desse encaminhamento, dessa análise, dessa atitude, é da colônia dos pescadores. E a gente já percebe que você já faz uma peneira muito boa. E quase não chega aqui ou não chega, né? Os casos de interferimento é normal, né? O pescador, que se diz pescador, ele quer ter os benefícios, né? Então, e às vezes ele vai consciente mesmo. Se ele trabalhou, ou estava trabalhando, mas ele se acha no direito porque eu pesco, e aí requer o benefício. Não passou, aliás, passou na peneira de vocês, veio para cá, mas aqui brecamos em deferir. Normal, tranquilo. Perfeito? Perfeito. Ok, agora... É o último. Eu passo dentro do senhor. Pessoal, O que você falou, o rapaz falou aqui, eu ia falar pra você. eu anotei aqui para fazer algumas questões. Primeira questão é perguntar como que funcionou a questão do Bolsa Família, porque nós tivemos algumas discussões, como que ia ser a questão do processamento durante o recebimento do Bolsa Família, como que iria ficar a situação do Bolsa Família. Eu sei que o INSS assumiu essa responsabilidade do Bolsa Família. Sim. Durante o recebimento do período do ser defeso, o Bolsa Família ficará suspenso. Ah, sim, uma regra. Isso. E aí eu quero saber como que ficou isso, principalmente naqueles processos que foram habilitados e serão indeferidos. Porque a gente tem notícias que em outros estados, com a simples habilitação,
o Bolsa Família já foi suspenso, independentemente do deferimento ou do indeferimento do Bolsa Família. Do seguro-defesa. Então essa é uma questão a ser analisada, porque tem muitas pessoas, muitos pescadores que recebem o Bolsa Família e nesse período, em razão da IN 83, ficarão apenas suspensos em caso de deferimento. Ninguém tocou nesse assunto, mas são questões que a gente tem que analisar. Mas fora da nossa área, né? Porque lá quem vai suspender é o pessoal do Bolsa Família, né? Da regra dele. Mas suspenso se for deferido o seguro-defeso. E o que eu tive notícia lá do pessoal da Federação de Pesca da Bahia é que com a simples habilitação do seguro-defeso já estava ficando suspenso o recebimento do Bolsa Família. E algumas pessoas... Isso, é uma questão de sistema. Está adequado o sistema para essa regra. E aí foge de um ato individual do servidor de estar na verdade, a a gente vai suspensão. finalizar depois que a gente concluir. Tipo, já habilita. Então, Aí já aparece lá que ele deu entrada, então, né? mas que deu entrada, mas isso não é garantia que ele vai receber. Isso aí. Mas aí enquanto a gente não resolver para acessar, para poder dizer, dar definitivo, vai ficar em aberto, né? Então, porque mas só quando que eu aí dou a a carta pessoa não para tá ele, recebendo. mas eu dou a carta para ele poder tentar resolver. Se ele tentar resolver, demora, porque nesse caso, né? Vai demorar uns 30 dias. Ele vai resolver. Aí o sistema das famílias detecta que ele deu a entrada. E suspende lá, e se ele for lá. negado, Aí não vai ele volta lá de novo e confirma. Talvez leva a carta para lá dizendo que não recebeu. Não, mas eu falo talvez, a gente precisa ter uma certeza. Mas talvez quando a gente concluir, né? Porque eu não sei se vai ser sim ou não. É isso. Eu dou a carta para ele e depois é que eu vou analisar. Porque a suspensão do Bolsa Família, em razão da IN 83, eu acho que o correto seria somente a partir do deferimento do seguro-defesa e não da mera habilitação. Mas aí o que acontece? Ele ficar recebendo lá. Aí de repente a gente concede aqui. Aí vai ver que ele recebeu de duplicidade. Aí vai ter que ter um abatimento. Eu teria que saber se... Porque se ele não parar lá, digamos ele recebe lá 30 dias. Quando for deferido aqui, vai contar a duplicidade. Que ele recebeu o Bolsa Família e vai receber aqui. Acho que é por isso que o sistema já suspende, conta de imediato. Quando ele ainda está em decisão aqui. Tá, mas e aí, sendo negado aqui... Aí talvez automaticamente lá ele vai receber retroativo. Ele deve receber aí já é conta com... Talvez... A gente vai verificar isso aí, mas não tem um... Suspender para não há duplicidade de pagamento. Isso, mas só que se a pessoa teve o seu benefício de seguro-defesa negado, o direito dele é voltar a receber todo e aquele período também que ele deixou de receber em razão do... Mas aí já é o próprio beneficiário que tem que buscar esse direito lá junto com os protegidos. Se ele tem uma carta de deferimento, ele vai chegar lá e dizer, ó, se a suspensão é por conta do defeso, olha como eu vou receber. Não, mas aí eu acho que seria o correto o INSS, que vocês que controlam essa parte hoje, que já está oficiando o órgão responsável para estar automático, porque lá é um serviço a mais. Mas só que na IN fala que ficará suspenso. Tá na IN 83. Não, enquanto ele recebe, depois volta normal. Então, mas só que eu estive em Brasília com o Gadelha, numa audiência pública, e o Leonardo Gadelha, que é o presidente do INSS, me disse que o INSS queria comunicar. Inclusive essa audiência foi gravada. Eles comunicam, o sistema está se comunicando com o Bolsa Família. Até que nem o cara recebe um benefício, automaticamente se suspende lá. O problema é que se tiver uma tarefa a mais para fazer pelo INSS nisso, nova, é mais complicado. Eu acredito que esteja acontecendo da forma que se o Gadelha falou isso, por conta de que o sistema já está adequado para atuar dessa forma, no sentido de conversar com Não, essa família. sim, mas quando ele me disse isso, ia iniciar isso aqui, porque foi dia 8 de agosto, e eu também não tinha certeza que o Manuel está aqui também, está na dúvida. Foi a mesma pergunta que eu fiz para ele, que eu estou fazendo aqui com o Manuel. Mas a gente tem que trazer um caso real, pedimos algum Ainda não, porque ainda não teve, ninguém foi indeferido não, ainda. mas está em exigência, exatamente. Mas está em exigência, porque ele habilitou. Vê se ele parou de receber lá. Então aí eu vou Aí pedir ele pede para alguém um caso real para a gente a colaboração analisar. aqui dos nossos presidentes, para eles Ver se identificarem tem alguém que algum parou de caso. receber porque deu entrada e não está recebendo. E outra questão, o Elenildo colocou aqui a questão, o Sr. Enéas também colocou, eu estava numa ligação, mas eu acho que está em consonância com o que eu vou perguntar. O que a gente sabe, inclusive eu vi cartas de residência de pescadores lá de Assis Brasil, que constatou-se uma irregularidade em período que o Ministério do Trabalho e do Emprego
era o órgão que processava o seguro-defeso, e apresentou agora o INSS solicitou uma caixa de exigência referente a períodos anteriores e não analisou o período atual, porque o seguro-defeso de 2016 refere-se somente a questões desse ano, de 2016. Questões anteriores que geraram recebimento de outros benefícios, mesmo que de forma irregular, não poderia obstar o deferimento do seguro-defeso do atual ano. Mas pode ter que comunicar. Não, comunicar é uma coisa, mas vai... solicitar que não foi analisado o pedido de defesa desse ano por irregularidade de outros anos, é o que eu estou falando. Porque lá ele está tentando resolver lá no Ministério do Trabalho, porque é tipo assim, lá no Ministério do Trabalho eles estão em inconsistência lá, né? Eles estão também até tendo uma auditoria lá dos benefícios que... Sim, eu sei. Está tudo para a CGU. Sim, correto. Né? Então, aí só que quando a gente vai entrar aqui, a gente pede para liberar lá para poder o Ministério do Trabalho resolver a situação dele lá, aí ele volta aqui e a gente vai para casa dele. Porque no caso eu esqueci o nome daquele prestador que estava lá, mas ele recebeu por inconsistências de outros anos, o benefício dele ficou suspenso, não foi analisado esse ano. Então o Ministério por anos. essa pesquisa também. Se ele tinha emprego, que ele tinha atendeu, o Ministério não tinha essa informação. Aí com essa informação nossa que eles vão também Então, mas aí o que eu quero saber é o seguinte, está sendo apenas